Olá pessoal, vamos aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai aprender como fazer gráficos utilizando aqui o LaTeX, né? Então, para a gente fazer os gráficos, a gente vai precisar de de um novo pacote, né? E esse pacote, ele é o pacote pgfplot. Então, consequentemente, aqui no preâmbulo, né, a gente vai dar o use package e entre chaves o pgfplot, dessa forma daqui, né? Então, carregado esse pacote aqui, a gente pode passar para o que a gente pode fazer com ele, né? Então, minha ideia aqui vai ser mostrar para vocês como que a gente faz gráficos, né? Então, vamos lá. Eu vou estar utilizando aqui o preâmbulo que a gente já vem utilizando nas aulas anteriores, né? Então, esse preâmbulo daqui, nas aulas anteriores, eu já expliquei o que cada um desses pacotes significa, né? O que eles fazem. É, e abri aqui, iniciei o documento, coloquei o capítulo, né? O capítulo pgfplot, dessa forma, que a gente vai aprender a fazer gráficos, né? E um subcapítulo, uma seção, né, aqui no barra section, gráficos 2D. Então a gente foi com isso daqui, escrevi qualquer texto aqui, né, que é o que está aparecendo aqui, esse texto, e agora a gente pode colocar o nosso gráfico. Então como é que a gente faz gráficos aqui pelo LaTeX? A gente pode fazer gráficos utilizando os pontos, né, então a gente pode ter algum conjunto de pontos e plotar um gráfico com esses pontos, ou também a gente pode fazer o plot de uma função, né? Então você vai ter uma função e pode pedir para o LaTeX plotar ela, né? Então vamos ver aqui primeiramente o plot de pontos, né? Então para a gente plotar, né, isso daqui é geral, para a gente plotar um gráfico utilizando o pgfplot, a gente deve começar com o ambiente TixPicture, né? Então a gente deve utilizar esses comandos dentro do ambiente TixPicture, senão não funciona. E aqui vale salientar que esse Tix Picture, né, como a gente já viu nas aulas anteriores, ele vem de um pacote que é o pacote Tix, né, que a gente usa para desenhar, né? Só que aqui o pgfplot, esse pacote que a gente está usando aqui, ele já embute o pacote Tix, né? Então já está o Tix embutido ali. Então, consequentemente, a gente não precisa colocar aqui no preâmbulo use package Tix, porque já está embutido no pgfplot, né? Então, sabendo isso, a gente vai dar aqui o barra begin TixPicture, barra end TixPicture, e aqui dentro agora a gente começa a fazer o nosso gráfico, né? Então, o nosso gráfico a gente começa no ambiente eixos, né? Então, a gente vai dar um barra begin x, dessa forma daqui, barra end x, essa parte daqui. E aqui dentro dos eixos, desse ambiente eixo, a gente vai adicionar o nosso gráfico. E para a gente adicionar o nosso gráfico, a gente tem que dar esse comando daqui, o barra addPlot, né? E como a gente está querendo plotar aqui no primeiro momento coordenadas, né? Então a gente está querendo dar alguns pontos, algumas coordenadas para ele plotar um gráfico. A gente vai escrever então coordinates dessa forma daqui. E entre chaves a gente coloca todos os pontos que a gente quer que ele plote. Aqui eu estou colocando esses pontos, eles vão entre parênteses dessa forma daqui. Aqui então eu estou colocando o ponto 0 e o ponto 0.1, então é 0,0.1, né? Então x0, y 0.1. Depois, aí você dá um espaço, né, sem vírgula nem nada, só um espaço. Novamente, coloca outro ponto, 0.1, 0.2 aqui, né? Espaço, outro ponto, outro ponto. Você pode colocar quantos pontos você quiser aqui, né, que ele vai plotar. E fechando aqui as chaves, a gente tem que dar, então, quando a gente finalizar isso daqui, a gente tem que colocar um ponto e vírgula no final, assim como a gente viu nas aulas anteriores do Tix, né? Então, no Tix, quando a gente estava no comando, a gente tem que colocar esse ponto e vírgula, e aqui é da mesma forma, né? Então, colocando esse ponto e vírgula, senão tem que colocar, né? Senão dá erro, né? E quando a gente faz isso, né? Então, a gente fecha aqui o ambiente eixo, fecha o ambiente Tix Picture, e quando a gente compila, aqui já está compilado, né? O resultado é esse daqui. Então, ele plotou os 4 pontos, né? Então, cada bolinha dessa daqui é o nosso ponto que a gente pediu para ele plotar, e dessa forma daqui, ele já liga tudo desse jeito que está plotado aqui, né? E os eixos, ele escolheu aqui ó, os valores de x, os valores de y, né? E ficou dessa forma daqui, né? Então, agora vamos ver como que a gente pode plotar uma função, né? Então, para a gente passar agora para a função, eu vou tirar aqui de comentário, né? Para a gente conseguir compilar, tirando isso daqui de comentário, a gente pode plotar uma função, né? Então, novamente, abrindo o ambiente TixPicture, fechando o ambiente TixPicture, dessa forma daqui. Aqui dentro, ambiente X, da mesma forma que a gente viu ali em cima. E coloco um addPlot. Só que agora, esse addPlot, a gente já vem aqui para chaves direto. E aqui dentro dessas chaves, a gente vai colocar a nossa função, né? Então, a gente pode colocar a função x ao quadrado, x ao cubo, raiz de x, qualquer função que você quiser, que ele vai plotar. No caso aqui, a gente está colocando um cosseno, né? Então, a gente vai colocar aqui cosseno. Aí o cosseno de quê? Cosseno de x, né? Só que aqui tem que tomar cuidado porque a gente tem que colocar um DEG x, igual que está aqui, né? Por quê? Porque ele está falando que está em
graus, né? Degrees, em graus. Então, x em graus. Se você não colocar esse graus aqui, ele buga, não dá certo. E no final aqui, novamente, o ponto e vírgula, né? Então, fazendo isso, a gente vai plotar a função cosseno, né? Então, a gente ficou aqui com a função cosseno e o que ele faz, ele pega alguns pontos, né? Ele já coloca alguns pontos aqui automático e faz essa função cosseno dessa forma daqui. E, novamente, automático. Eixo x, eixo y, ele escolhe automaticamente, né? Aqui, a gente pode adicionar algumas opções, né? Por exemplo, a gente pode vir aqui depois de addPlot e a gente coloca dessa forma daqui, os colchetes, né? Então, dentro desses colchetes, a gente coloca as opções que a gente quer no plot, né? Então, a gente vai alterar coisas do plot, né? Que tá logo aqui depois de addPlot, né? E se a gente, você pode perceber que se a gente só coloca esses colchetes aqui e recompila, a gente vai mudar já a cara desse gráfico. Então, ele já fica direto aqui numa linha, né? Ele tira todos os pontos que ele coloca, então fica dessa forma. E daqui a gente pode trabalhar com o seguinte, a gente pode deixar dessa forma, aqui, ou então a gente percebe que ele não está muito suave aqui, né? Ele está fazendo umas pontas aqui, né? Então, para a gente alterar isso, a gente pode colocar um smooth aqui, smooth, uma propriedade para suavizar. E quando a gente recompila, a gente vê que de fato fica igual a cara do cosseno, né? Tá vendo? Ó? Suavizou aqui essas curvas, então ficou dessa forma daqui, né? Então, esse smooth deixa mais suave as curvas. Tudo bem. Aqui a gente percebe que a gente ficou com esses gráficos, né, utilizando só dentro do ambiente Tix Picture, a gente ficou com esses gráficos muito mal posicionados no texto, né? Então, quando você está escrevendo aqui e dá o Tix Picture direto, ele fica colado aqui no texto, não fica centralizado, fica bem ruim, né? Mas a gente pode melhorar isso, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui eu vou tirar novamente de comentário, coloco como comentário. Deixa eu tirar aqui. Agora ele vai compilar, né? A gente pode fazer é o seguinte, a gente pode pegar, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, eu já tinha dito isso, mas recapitulando aqui, a gente pode pegar e colocar esse ambiente Tix Picture, né, dentro do ambiente figura, né? Então, o que a gente faz? A gente dá um barra begin figure, barra end figure, então aqui dentro a gente dá barra center, né? Então, isso daqui vai centralizar a nossa figura, que no caso é o gráfico que a gente vai estar plotando, e aqui a gente coloca o nosso gráfico, né? Deixa eu marcar aqui. Esse daqui é o nosso gráfico, né? Então aqui no Tix Picture, o ambiente Tix Picture, aqui dentro vai estar o nosso gráfico que a gente vai fazer, que eu já vou explicar o que é cada um aqui, né? Tem coisa nova aqui. E aqui embaixo, no Caption, a gente vai colocar o nome do gráfico, é a legenda do gráfico, que vai aparecer lá embaixo, que a gente vai ver da figura, legenda da figura, né? E aqui a variável barra label, que vai ser para a gente, como a gente já viu, ela é utilizada para a gente referenciar ao longo do texto, né? Então, quando a gente recompila isso daqui, a gente vai ficar com o seguinte, né? A gente ficou com isso daqui, né? Então, a gente ficou dessa forma daqui. Mas o que está acontecendo aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que, colocado dentro desse ambiente figure, o que aconteceu foi que ficou centralizado o gráfico, né? Então, a gente percebe que o outro gráfico que a gente fez aqui em cima ficou nesse lado esquerdo, aqui já está centralizado, como a gente colocou barra centering aqui, né? E a gente ficou aqui com uma numeração, né? Então, a gente tem aqui figura 1, dessa forma, e o nome dessa figura, gráfico yx igual a cosseno de x, que é justamente o que a gente escreveu aqui no Caption, né? Então, aqui no Caption é o nome dessa figura que aparece aqui. E tem mais algumas coisas novas aqui que eu coloquei, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode alterar as configurações dos nossos eixos, né? Então, para a gente alterar essas configurações, a gente pode vir aqui, né? Logo depois do barra begin next, logo depois de começar esse ambiente dos eixos, né? A gente coloca, então, entre colchetes. Esse entre colchetes aqui sempre está indicando opções, né? Então, você pode alterar opções aqui dentro. E aqui a gente vai dar um title igual a cosseno. Aqui nesse caso eu coloquei o título cosseno. Você escreve o título do gráfico que você quiser, né? O eixo X eu chamei de X. Então, eu coloquei um X-label igual a X. Aqui está entre cifrão, porque a gente está colocando isso no ambiente matemático, né? Tem uma leve diferença entre a fonte do ambiente matemático e do ambiente de escrita, né? Mas isso não faz tanta diferença. Mas eu gosto de deixar tudo no ambiente matemático dessa forma. Né? Esses nomes daqui, né? Esse X. A gente pode colocar um nome para o eixo Y, aí a gente vai dar um Y-label igual a... Aí da mesma forma, aqui eu chamei de Y de X igual a cosseno de X, desse jeito aqui, que é justamente o que está aparecendo aqui, né? Y de X igual a cosseno de X, e o eixo X é o X, que eu chamei aqui.
E o título está aqui em cima, cosseno, né? É, tudo bem. Então, isso daqui a gente pode alterar dessa forma daqui, né? Tem algumas outras alterações que a gente pode fazer no gráfico, né? Aqui eu voltei novamente só para o ambiente Tix Picture, né? Então, voltando aqui, né? Isso daqui corresponde a esse gráfico, né? A gente vai ver o que está acontecendo aqui. Voltando então só para o ambiente Tix Picture, né? Então, saindo do ambiente Figure, a gente tem então abrindo esse ambiente, né? Novamente, abrindo esse ambiente, abrindo um ambiente de eixos, né? E aqui nesse ambiente de eixos, dentro dos colchetes, a gente tem as opções, novamente o título, como a gente viu, o eixo X, o nome do eixo Y, e agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode alterar o tipo do eixo, né? Então, como a gente viu aqui em cima, a gente tem 4 eixos aqui, né? Então, a gente normalmente não é necessário você colocar esses 4 eixos. Então, o que a gente pode fazer é colocar aqui nas opções um axis line igual a left ou right, né? Então, o que está acontecendo? Quando a gente coloca igual a left, isso daqui, a gente tem que vai ficar só com esses dois pares de eixos aqui, né? Então, esses dois pares de eixos dessa forma. E quando a gente coloca aqui o right, deixa eu colocar aqui, colocando o right aqui, a gente vai ficar com os dois aqui de cima, né? Então, a gente vai ficar com esses dois eixos daqui e acaba que fica meio confuso esse título, né? Então, tem que fazer algumas alterações aqui para usar dessa forma. Mas vamos deixar o left aqui mesmo, né? Então, deixando esse left aqui, a gente ficou com isso daqui dessa forma. Então, a gente tem aqui o título, né, como a gente viu, o eixo Y, agora eu deixei só como Y, né, que é o que está aqui, Y label, né, então ficou dessa forma, e o X como X. Aqui agora no EdPlot, a gente pode alterar, como eu já tinha comentado, as configurações do plot, né? Então eu posso alterar a cor do nosso plot, né? Nesse caso aqui eu coloquei verde, a gente vai ver aqui. Posso alterar onde lá em cima smooth ou não deixar suavizado. A gente pode alterar o domínio do eixo X, né, como está indicado aqui. Né? Então a gente vai ter o seguinte, aqui a gente pode colocar um domain igual a -4 a 4. Aqui então vai estar, lembrando que esse aqui é 2 pontos, né? Então a gente vai ter domain igual a -4, 2 pontos, 4. Isso vai estar indicando que o eixo X eu quero que no gráfico tenha de -4 a 4, né? Então que é justamente o que está acontecendo aqui, de -4 a 4. A cor do nosso gráfico a gente pode alterar simplesmente escrevendo a cor aqui, né, nesse ambiente opções, né? Lembrando que tem a separação por vírgula, para cada opção que eu for colocando, eu coloco uma vírgula antes, né? Lembrar disso. E colocando a cor aqui, eu coloquei verde, green, então ficou dessa forma daqui. A gente pode colocar blue, a gente pode colocar as cores aqui em inglês que ele vai colocar, tá vendo? Então ficou azul, né? Dessa forma. E aqui eu deixei o smooth, né? Smooth para deixar, como eu disse, suavizado aqui essas curvas, né? E o plot, no caso aqui no nosso caso, é o cosseno de x, né? Então ficou desse jeito daqui. Lembrando que a função está sempre entre chaves, né? E as opções entre colchetes. Dessa forma, as opções vêm antes de colocar a função. Outra coisa que a gente pode fazer, como a gente já está percebendo aqui, é colocar uma legenda, né? Então aqui eu estou querendo dizer que esse plot azul é um cosseno de x, com uma legenda. Então eu vou vir aqui, logo depois do add plot, vou colocar um add legend entry, dessa forma, daqui. E entre chaves, a gente coloca aqui o nome que a gente quer que fique na legenda. Aqui nesse caso, eu coloquei cosseno de x, lembrando que esse cifrão aqui indica que está no ambiente matemático. Né? Então, eu só estou no ambiente matemático. Existem algumas outras possibilidades de cores, né? Que são misturas de cores. Então, um exemplo aqui, como a gente já viu em algumas de aulas anteriores, a gente pode, então, aqui eu vou tirar azul e vou colocar uma cor que vai ser, ó, isso dessa forma, daqui vai ser um vermelho, aí eu coloco uma exclamação 60, exclamação black, isso vai estar indicando, então, que eu quero 60% da cor vermelha misturada com o restante de preto, né? Então, vai ser 60% vermelho, 40% preto, né? Então, quando a gente faz isso daqui, a gente tem um plot que vai ser a cor de uma mistura de vermelho com preto, dessa forma daqui, e que você pode brincar com essas misturas, colocar porcentagens diferentes, colocar aqui 50, vai ser 50-50, né? Então, dessa forma, ir colocando o seu gráfico do jeito que você quer. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado.